Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. O cerimonial pede que, por gentileza, desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem no modo silencioso. Para a roda de conversa sobre violência doméstica, convidamos, como mediadora, Sua Excelência, a senhora ouvidora da mulher do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a desembargadora do Trabalho, Mônica Batista Vieira Puglia. Como debatedoras, Sua Excelência, a senhora coordenadora de defesa dos direitos da mulher, a defensora pública Flávia Nascimento. A senhora diretora do Departamento Geral de Atendimento à Mulher, a delegada de polícia Tatiana Queiroz. A senhora subchefe do Escritório de Programas de Prevenção, a major da Polícia Militar, Bianca Neves. Com a palavra, a mediadora da roda de conversa, a desembargadora do Trabalho, Mônica Batista Vieira Puglia. Podemos sentar, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Mônica Puglia, sou desembargadora e ouvidora da mulher desse tribunal e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, até o ombro, estou usando maquiagem, tenho 1,60 m de altura e meia idade. Com muita alegria que eu vejo esse auditório cheio e quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a essas mulheres maravilhosas que aceitaram o nosso convite. Também quero registrar a presença das outras delegadas que compareceram também a esse evento, a delegada Viviane Costa, Cristiane Almeida, Vanessa Martins, Ana Carla Nepomuceno e Juliana Monte. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer também a presença das minhas colegas, as desembargadoras, e agradecer muito a presença das terceirizadas. É muito importante para a gente ter vocês aqui. Bom, o nosso tribunal, seguindo a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, implantada pelo CNJ, está empenhado em assegurar tratamento adequado à hipótese de prática de violência contra a mulher e de quem se identifique como tal, desenvolvendo políticas por meio de comissões, programas, palestras e conscientização das suas usuárias, objetivando garantir os direitos humanos das mulheres. Também no âmbito das relações domésticas e familiares, em consonância com o artigo 2º da Lei Maria da Penha, o TRT vem buscando meios no sentido de resguardar as mulheres de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, buscando sempre a dignidade da pessoa humana. E hoje estamos aqui para tratar de um tema muito sensível, que afeta muitas mulheres e muitas famílias: a violência doméstica e familiar.
Violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ato ou conduta que lesione ou ameace lesionar um direito da mulher, direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade, direito ao patrimônio, à moradia e habitação. E o direito de viver uma vida longe de qualquer tipo de violência. É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial e podendo até culminar com a morte. Aliás, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro, o número de tentativas de feminicídio em janeiro deste ano foi maior do que o total de casos registrados desse mesmo tipo de crime no mesmo mês de janeiro de 2023. E esse tipo de violência não se restringe apenas a relações amorosas. O agressor pode ser o padrasto, a madrasta, sogro, sogra, cunhado, cunhada ou agregados, desde que a vítima seja uma mulher de qualquer idade ou classe social. Todas nós estamos sujeitas a todos os tipos de problemas e, em especial, a violência. Levante a mão quem conhece alguém, seja da família, vizinha, amiga, colega de trabalho, que tenha sofrido algum tipo de violência doméstica. Todo mundo. Isso é sério. E para tratar desse tema, vou passar a palavra para essas mulheres combatentes e atuantes, para que possam se manifestar sobre o tema. Eu passo agora a palavra para a nossa defensora, Flávia Nascimento, defensora pública e coordenadora de defesa dos direitos da mulher, ou mulher, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E logo após, vamos fazer aqui um bate-bola com a delegada Tatiana Queiroz, delegada de polícia, diretora do Departamento Geral de Atendimento à Mulher, e a Major Bianca Neves, Major da Polícia Militar e subchefe do Escritório de Programas de Prevenção. Com a palavra, a desembargadora Flávia. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui as minhas parceiras de rede, né? Acho que mais do que minhas companheiras de mesa hoje, são parceiras de trabalho. A gente, quando trabalha com enfrentamento à violência, a gente trabalha em rede, e essa parceria é muito importante, né? Se a gente quer uma maior efetividade da Lei Maria da Penha, de todo esse sistema de garantias previsto na Lei Maria da Penha, a gente precisa dialogar. Né? A gente precisa fazer essa roda rodar. E para ela rodar, ela precisa de cada instituição, de cada órgão que está previsto lá na Lei Maria da Penha, que integra tanto a rede de enfrentamento quanto a rede de atendimento à mulher. Né? E hoje, coincidentemente, vocês chamaram aqui 3 órgãos e instituições que integram a rede de atendimento. Né? Mas a gente precisa entender um pouco essa diferença. Né? Por que tem rede de atendimento, rede de enfrentamento, por que a gente precisa de um sistema de garantias como o previsto na Lei Maria da Penha. E acho que esses dados que a desembargadora trouxe aí nessa introdução já explica, né, é autoexplicativo. E a gente precisa fazer uma retrospectiva para entender como a mulher, qual foi o tratamento dispensado a nós mulheres ao longo da história, ao longo dos séculos. Né? E principalmente na parte que nos cabe enquanto instituições do sistema de justiça, né? Qual
o tratamento dispensado pelo sistema de justiça às mulheres, né? Por que a gente precisa de uma legislação afirmativa? Por que o CNJ está tão empenhado em desenvolver uma política de enfrentamento à violência, criar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Acho que a partir da Lei Maria da Penha a gente tem uma virada de chave, a gente começa a entender determinadas situações estruturais que o movimento de mulheres sempre falou, né? Sempre trouxe essa demanda, mas que nunca recebeu a atenção devida, né? Tudo que contempla os nossos direitos, né, todos os nossos direitos contemplados na legislação foi fruto de muita luta do movimento organizado de mulheres. Embora a Lei Maria da Penha tenha ficado conhecida como uma legislação que é fruto da condenação do Estado brasileiro, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, isso só aconteceu porque as mulheres já estavam organizadas, chamando a atenção para o alto índice de violência contra a mulher, uma violência invisibilizada, uma violência que ocorre na maioria das vezes entre quatro paredes, né, que dificulta muito o nosso trabalho, né? A produção probatória é dificílima quando a gente trabalha nos processos de violência contra a mulher, a investigação imagino que seja dificílima com as delegadas e a gente dialoga constantemente, sabe o quanto é difícil, né? Agora tem a violência psicológica, que aí eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todas nós, né? Mas a partir desse movimento organizado de mulheres é que o caso Maria da Penha Fernandes foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Chamando a atenção para a demora no julgamento da violência praticada contra a farmacêutica, né? Ele foi levado e o processo estava em vias de prescrever. Quando as recomendações ao Estado brasileiro foram expedidas lá na Comissão Interamericana, esse processo estava em vias de prescrever. O Estado brasileiro não dispensava tratamento adequado aos casos de violência contra a mulher. Via de regra, eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo. Na época, a gente tinha a gente tem ainda, né, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, a gente sabe que o grande volume de violência contra a mulher são os crimes de ameaça, as lesões corporais leves, que embora pareçam crimes de menor importância, mas quando praticados no ambiente das relações íntimas e de afeto, a gente sabe que isso é muito grave, né? Todo mundo escuta falar aí da escalada da violência contra a mulher, mas essa escalada nem sempre ela é progressiva, ela vai de uma ameaça para um feminicídio. Então, a gente tem qualquer forma de violência contra a mulher, a gente tem que estar muito atenta, né? E a Lei Maria da Penha veio para que o Estado brasileiro desse um tratamento adequado aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. A gente já tinha se comprometido internacionalmente, né, ratificando a Convenção de Belém do Pará. A Lei Maria da Penha, ela praticamente reproduz muitos dispositivos que estão previstos na Convenção de Belém do Pará, né, onde o Estado brasileiro se compromete a prevenir, coibir e punir de forma adequada a violência contra a mulher. Então, era incompatível, se a gente assinou um Tratado Internacional de Direitos Humanos, considerando a violência contra a mulher uma grave violação aos direitos humanos das mulheres, era incompatível que a gente desse tratamento à violência contra a mulher como se fosse um crime de menor potencial ofensivo, né? E aí ficou famosa aquela frase que a gente até hoje escuta dos supostos agressores, né? Não tem problema não, pode me denunciar, é só eu pago uma cesta básica e está tudo certo, né? Isso não acontece mais. Aliás, desde 2006 isso não acontece mais. Mas a memória social ainda persiste. É muito forte e isso acaba sendo um estímulo, né? Quando esses homens que praticam violência contra a mulher acham que é só pagar uma cesta básica, né, eles têm um estímulo a continuar praticando. Então, a gente precisa dialogar com esses homens, a gente precisa que esses homens saibam que agora tem uma resposta adequada a essas violências praticadas contra as mulheres, né? E aí, falando, a gente não fala só na punição. A Lei Maria da Penha, ela cria todo um sistema de proteção e garantias
às mulheres, né, e de prevenção, principalmente. Quando a gente vai analisar a Lei Maria da Penha, a gente percebe que o viés punitivo dela é mínimo, né? Ela alterou lá o Código Penal, incluindo a lesão corporal no contexto da violência doméstica familiar, incluiu um inciso no CPP, prevendo a prisão preventiva, né, em caso de descumprimento de medida protetiva. Agora, mais recentemente, incluiu a violência psicológica. A gente tem a violência psicológica prevista como um crime autônomo, né? Mas todos aqueles artigos, são 41 artigos, a grande maioria é de viés preventivo, porque traça diretrizes de políticas públicas capazes de prevenir a violência, e aí dentre essas políticas públicas está a criação da rede de enfrentamento, né, em que todas essas instituições, tanto do sistema de justiça, da segurança pública, serviço social, psicologia, saúde, é fundamental o papel da saúde nessa rede, né, habitação, trabalho e renda. A gente precisa dialogar para que a gente dê uma resposta adequada à necessidade e às demandas das mulheres que vivenciam a situação de violência, né? A Lei Maria da Penha optou por não chamar de vítimas, quis tirar essa condição, né, essa marca das mulheres que vivenciam a violência doméstica. E a Lei Maria da Penha fala, mulheres em situação de violência doméstica, porque a lei cria possibilidades para que as mulheres saiam dessa condição. Então a gente não chama de vítima, a gente chama de mulher em situação de violência doméstica. Quando ela ingressa nesse sistema de garantias, ela tem possibilidades de deixar essa condição. Então, além dessas diretrizes de políticas públicas, né, a nossa capacitação permanente, isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma política pública que está lá elencada na Lei Maria da Penha, né? A gente tem que promover capacitação, tem que dialogar, tem que falar sobre as questões relativas aos direitos humanos das mulheres, trazer essa perspectiva das desigualdades estruturais, tanto de gênero quanto de raça, principalmente tendo em perspectiva os dados, né, que nos revelam que, dentre as violências praticadas, aquelas mais graves afetam desproporcionalmente as mulheres pretas e pardas, né? E aí a gente precisa pensar por que a gente tem esse sistema de garantias, por que tem toda essa dificuldade, essa desigualdade, por que as violências mais graves afetam as mulheres pretas e pardas mais severamente, né? Será que essas mulheres têm mais dificuldade de acessar as instituições que integram a rede de atendimento, né? Então, criar canais que as mulheres possam acessar, não só aqueles tradicionais, né, a Polícia Civil, a Defensoria Pública, os centros especializados, mas ter aqui no TRT, isso possibilita uma porta de entrada para todo esse sistema de garantias, né? Então é muito importante que essa ouvidoria da mulher dialogue com todos esses outros serviços, saiba para onde encaminhar, né? Então, além dessas diretrizes políticas, falando da prevenção, a gente aí ingressa nas medidas de proteção à mulher. Então, quando a gente abre essas portas, a gente está ingressando numa outra dimensão, que é a dimensão da proteção, né? De encaminhar essa mulher para a rede, para que ela, a partir do momento que ela é inserida na rede, ela seja atendida no centro especializado de atendimento à mulher, para que possa trabalhar o seu resgate de autonomia. Acho que na segunda rodada isso vai ser muito dialogado aqui, né? Eu estive vendo a programação. E a partir do resgate da autonomia, essa mulher tem a possibilidade de fazer as melhores escolhas. De que forma ela vai lidar com essa situação de violência, né? Nem sempre essa mulher pode fazer uma denúncia formal. A gente não sabe em que condição essa mulher, qual é a condição de vida dessa mulher, né? Se ela pode acionar as instituições da segurança pública, se as instituições de segurança pública podem chegar até o local que ela reside, sem que ela seja colocada em risco. E aí acho que as minhas companheiras aqui vão falar muito bem sobre isso, né? Mas ela tem outras alternativas, ela pode requerer as medidas protetivas de urgência, mesmo sem um registro de ocorrência, né? Basta que ela informe que está em situação de risco, né? E a gente faz esse pedido. Ela mesma pode fazer esse pedido
de forma autônoma através do aplicativo Maria da Penha Virtual, no site do Tribunal de Justiça, ou pode ir à Defensoria Pública fazer o requerimento, ou pode, se ela tiver advogado, alguma advogada, ela pode, através da sua advogada, fazer esse requerimento. Então vejam que a gente tem um leque de alternativas e de possibilidades para as mulheres que desejam romper o ciclo da violência, né? A Lei Maria da Penha está aí para atender às necessidades e às demandas das mulheres na sua multiplicidade, porque cada uma tem uma característica específica e a gente não pode conferir um tratamento, o mesmo tratamento para todas as mulheres. Então, a gente tem que fazer o que uma colega minha fala muito, a gente tem que praticar a escutatória, né? A mulher está com alguma questão, então senta aqui e vamos conversar. E apresentar todas as possibilidades. Olha, você pode fazer isso, você pode ir à delegacia, você pode ir à defensoria, você pode ir a um centro especializado. Se na sua cidade não tem um centro especializado, pode buscar um CREAS, né, ou um CRAS, se não tiver um CREAS. Né? São diversos órgãos que vão auxiliar no ingresso da mulher a essa rede, a esse sistema de garantias e de proteção. Né? E aí, falando especificamente da Defensoria, para encerrar essa introdução, né, a gente tem um núcleo especializado de atendimento à mulher, que existe desde 1997. Ele surgiu a partir das demandas das mulheres que buscavam os nossos núcleos para as ações de família. Né? E as defensores que atuavam lá percebiam uma dinâmica diferenciada e uma condição diferenciada das mulheres que buscavam o atendimento e viviam a situação de violência. Na época não existia a Lei Maria da Penha, a gente não tinha um tratamento adequado para as situações de violência doméstica, mas a Defensoria criou esse núcleo para atender as mulheres que buscavam, que precisavam demandar nas varas de família, mas que viviam a situação de violência doméstica familiar. E de lá para cá esse núcleo foi ampliando as suas atribuições. Hoje em dia, não só os casos de violência doméstica familiar são atendidos ali, ele tem atribuição para todo o estado, embora fique aqui na capital, mas a gente, depois da pandemia, conseguiu ampliar esse atendimento, possibilitando um atendimento remoto, né? A gente atende os casos de violência doméstica familiar, violência sexual fora do contexto de violência doméstica familiar, os casos de violência institucional, contra a mulher, casos de violência virtual também fora do contexto, né? A gente percebeu um aumento em época de eleições, pode ser que esse ano a gente perceba isso também, mas todo ano eleitoral a gente percebe um aumento no índice de violência virtual contra a mulher. E a gente assegura os direitos reprodutivos, né? Os casos de violência sexual contra a mulher, as mulheres que precisam acessar o serviço de aborto legal porque foram vítimas de violência sexual ou que têm uma gravidez de risco, que correm risco de vida ou de fetos anencéfalos. São basicamente essas portas que o NUDEM trabalha. Além do NUDEM, a gente tem órgãos da Defensoria Pública, junto aos 11 juizados de violência doméstica familiar da capital e da região metropolitana, que atendem as mulheres em situação de violência doméstica. E a gente também atua nos casos de feminicídio tentado e consumado, atendendo as vítimas diretas e indiretas. Devolvo agora a palavra para a desembargadora Mônica e sigo aqui para o nosso bate-papo. Bom, a defensora Flávia, né, já mencionou aqui como é o atendimento na defensoria, né, e os casos que atendem. E eu queria saber, perguntar para a delegada Tatiana e a major Bianca, como que é a atuação das senhoras no atendimento à mulher? E a violência contra a mulher, para uma melhor compreensão, é crime.
existe um atendimento especializado para o atendimento das mulheres, pessoas capacitadas para isso? Tem um microfone aí todo. Oi, boa tarde a todas as pessoas presentes. Vou me autodescrever, né, como a desembargadora Mônica fez, e a gente agora está comumente fazendo, né. Meu nome é Tatiana Queiroz, sou delegada de polícia, sou uma mulher baixa, loura, estou vestindo rosa, também sou meia-idade, também. Meia-idade, passei da loba, agora é meia-idade. Obrigada. E sou policial há 22 anos, né, vivi 22 anos. E eu queria saber aqui, gente, quem já foi a uma palestra ou já ouviu alguém falando sobre a Lei Maria da Penha? A minoria ou a maioria já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe exatamente como funciona a Lei Maria da Penha, né? O que a Maria da Penha traz, né? A legislação traz. Bem, as DEANs surgiram muito antes da Lei Maria da Penha. As DEANs foram a primeira política pública do Brasil. Foi inaugurada em São Paulo, depois, não sabemos aonde, logo depois veio o Rio de Janeiro, em 1985. Então, porque nós tivemos uma palestra em Brasília e outros estados falaram que inauguraram antes da gente, no Rio. Eu fiquei muito pé da vida, porque a gente é pioneiro em tudo, e aí, essa parte eu minto, digo que foi a gente. Rio de Janeiro é sempre pioneiro, né, gente? Pelo amor de Deus, não é? Então a nossa política, ela veio depois de um assassinato muito interessante, que eu acho que a maioria ouviu falar, que foi da Ângela Diniz, lá em Búzios. Alguém já ouviu falar dessa senhora? Né? O cara que matou a Dock Street, ele foi absolvido por legítima defesa da honra, já colocando aquela vítima como culpada de ter sido assassinada, né? Por quê? Porque ela era uma mulher livre, ela fazia o que ela queria, né? Vênus lasciva. Eu gosto da doutora Flávia, porque realmente é uma pessoa fina, culta. Ela sopra, a gente fala, repete. Tá no podcast. Tá no podcast. Tanta coisa na cabeça que a gente também não agora, bacana. Exatamente. Então, com esse caso, vieram as DEANs. E aí, o que diferencia as DEANs de uma delegacia distrital? Hoje a gente tem, no Rio de Janeiro, mais de 200 delegacias espalhadas, certo? Só que só temos 14 DEANs, né? E o que elas têm de diferente? Um atendimento mais humanizado. São delegadas de polícia, por favor, todas deem tchau aí. São delegadas de polícia que fazem o atendimento. Preferencialmente são policiais femininas que fazem esse atendimento. E aí, todo mundo fala que algumas delegacias o atendimento não é feito por mulheres, aí eu digo que a função policial, ela é predominantemente masculina ainda. Então, as mulheres não fazem concurso para a polícia. Mas hoje nós temos mais defensoras do que defensores, para vocês verem como a carreira policial, ela não chama as mulheres, né? Então, diferentemente da guarda municipal, pela atividade, que ela atrai mais a presença das mulheres nessa função. Então, nós temos essa dificuldade na Polícia Civil de termos menos policiais femininas para esse atendimento, mas isso não significa que o atendimento não é humanizado. Os homens têm a capacitação, sim, periódica, através da rede de enfrentamento, principalmente na academia de polícia, através das delegadas de polícia que percorrem as próprias unidades policiais, elas permanecem e dão as capacitações ali, como nos seus próprios municípios. E a rede de enfrentamento, quando a gente fala,
ela é uma gama de instituições que uma se conecta com a outra e uma se comunica com a outra, né? Hoje no Rio de Janeiro, a gente primeiro veio as DEANs, né? Com aquela, antigamente a DEAN ela só chancelava aquela cesta básica, né? Não, meninas? Com a Lei 9.099, briga de marido e mulher não vai dar em nada, eu vou na delegacia não vai dar em nada, e etc, todo mundo conhece. E hoje, com a Lei Maria da Penha, as DEANs hoje são fortificadas, né? Elas têm um papel principal dentro da Polícia Civil. Aí é que os cuecas se enganam que é o enfrentamento à violência. Fica rindo aí, ó, cueca é verdade, porra. Os cuecas se enganam que o enfrentamento à violência, ele fica em segundo plano. É mentira. Hoje tem delegacias que só atendem violência contra a mulher em diversos municípios do Rio de Janeiro. Então, hoje, existem muitos casos, né, que as mulheres são vítimas de violência. Vamos dizer aqui, ó, em 6 meses a delegada Cristiane registrou mais de 9.000 ocorrências em 6 meses de violência contra a mulher. E para você ver como essas mulheres não desconhecem a Lei Maria da Penha, ela conseguiu só 2.000 solicitações de medida protetiva. Olha, Flávia. Muito pouco. Muito pouco. Então, por isso que a gente percorre os municípios. As DEANs, elas são elas são peças dessa rede de enfrentamento. Está lá na lei que nós temos esse papel educativo e esse papel de levar o conhecimento da Lei Maria da Penha. Não só a Lei Maria da Penha, em ter o teor, como as consequências, né? Alguém aqui já leu, aí tem que falar a verdade, quais são as medidas protetivas da Lei Maria da Penha? Levanta o dedo aí. Só 3 pessoas. Uma que trabalha com a lei. Não vale. A outra, os demais aqui, ninguém. Só sabe o seguinte: vou afastar ele do lar. Vou tirar ele de casa. Não é só isso. Então, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher somos todos nós. Porque o seu amigo, Daniel, sua amiga, Daniel é sentado aqui, o cara do som. Bruno, desculpa, até ri o nome do rapaz. É o Bruno, ele não telefone dele. Ele pode ter uma amiga que não vai à delegacia e procura por ele, pergunta: meu irmão, o que eu faço? Meu marido está, me enchendo o saco. Meu marido está me perseguindo. Nós todos fazemos parte da rede. Eu recebo mais de 10 mensagens por dia para perguntar o que eu faço. Qual o caminho que eu tomo? Não é não, Bianca? Hoje mesmo. Não é? Hoje mesmo você perguntou. Para você ver. E a rede de enfrentamento, ela é nominal. Eu chamo a Flávia de Flávia, não chamo de defensora, vou chamar a desembargadora Mônica de Mônica, porque agora tem a ouvidoria, né? Bianca de Bianca, Nanin, Major, somos amigas, porque a rede de enfrentamento é essa. E a gente tem que criar essa rede muito maior. Todos têm que saber ouvir o outro. É uma questão de empatia. Todos nós somos machistas, homofóbicos e racistas. Só daqui a tanto tempo que a gente vai deixar de ser. Pessoal, isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Nós falamos frases machistas das mulheres. Quem é que bota o filho para lavar a louça aqui? Se não bota, tem que botar, hein? Aí agora veio uma polêmica aqui, fica legal. Isso é legal, fazer pensar. Mas é verdade, a moça está rindo ali, ó. Eu boto o filho para lavar o bota ele. Eu boto mais isso. Também. E às vezes a gente vive algum tipo de violência e também não sabe. A delegada pode viver algum tipo de violência. A major pode viver, Flávia pode viver. Ninguém está ali. Ninguém está livre. Está aí a violência psicológica, está aí a perseguição, está aí o stalking.
Todo mundo sabe que a perseguição de uma pessoa, ela causa um feminicídio. Todas as mulheres, a maioria das mulheres que foram mortas no Rio de Janeiro, gente, não tinham ROs anteriores ou medida protetiva. Então, vou falar um pouco da DEAN rapidinho. Nós temos 14 DEANs no Rio de Janeiro, algumas na Baixada, capital, interior. Quem quiser pode acessar lá o nosso site da Polícia Civil, que vai estar a listagem com o nome das delegadas, o telefone, e-mail, pode perturbar. Elas estão aqui sentadas, elas deixam. Nós temos também núcleos integrados de atendimento à mulher, que são 6. Foram inaugurados, o último agora, a quarta-feira vai ser agora, o União Rio das Flores, que é um núcleo que a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil, elas se unem para criar um ambiente acolhedor e para fazer o primeiro atendimento daquela mulher onde não existe DEAN. E hoje a gente tem várias salas de acolhimento pulverizadas, né, na Polícia Civil, que alguns delegados, eles criam algumas salas, pintam de lilás e fazem esse atendimento especial com uma policial feminina. Então, e hoje a Polícia Civil quer padronizar essas salas para que a gente possa ter um atendimento uniforme, certo? Dessas salas. Então, a gente pode dizer que a gente tem 3 equipamentos dentro da Polícia Civil. E esses equipamentos, eles são ligados a toda a rede municipal. Eu falo para as meninas e elas já fazem esse trabalho de formiguinha, de criar a própria rede. Isso é muito importante. Lá no município delas, aqui temos São Gonçalo, Angra, Caxias, Centrado aqui, Volta Redonda, Campo Grande, Jacarepaguá. Elas percorrem a rede delas, criando fluxo. Por quê? Porque os municípios, eles têm peculiaridades diferentes. Um município, por exemplo, tem mais ameaça, o outro tem mais lesão corporal, o outro tem mais feminicídio. Por exemplo, o Zona Oeste tem mais feminicídio, por questões até da criminalidade ali local, né? Vocês sabem que tem os paramilitares e os traficantes de drogas ali naquela área. Então, que isso impacta também na vida da mulher, porque além dela sofrer a violência em casa, ela sofre a violência fora na comunidade dela. Então, e o mais importante que a gente levantou no nosso bate-papo, que é interessante e que muitas pessoas não sabem, que nas relações domésticas, no caso empregador, né, e empregado, também pode incidir a Lei Maria da Penha. Isso caso a caso. Então, para vocês, isso é muito importante, né? Que é o que a gente verificou no nosso bate-papo antes da palestra, né? Eles se reuniram. Então, e que é uma relação íntima de afeto, né? Você não precisa ser companheiro ou ex-companheiro para você estar protegido pela Lei Maria da Penha. Basta ter uma relação íntima de afeto. E outra coisa que a gente vai gravar um podcast agora, daqui a umas semanas, ou daqui a uma semana, não sei, que a minha agenda está tão maluca que eu nem sei quando relações homoafetivas. Nós tivemos um crime de feminicídio semana passada de mulheres que se relacionavam e uma delas matou a outra e simulou o suicídio. Alguém ouviu falar isso? Sim, tá com a da Juliana. Não, levanta a mão que eu ouvi falar isso. Normalmente as pessoas massacram os homens nos crimes de feminicídio, as reportagens. E por que nesse caso não foi massacrada? Porque somos machistas, homofóbicos e racistas. Ainda não faz parte do nosso meio falar sobre isso na naturalidade e foi omitido isso. Saiu uma nota só. Pense sobre isso. E vamos criar nossa própria rede. Parabéns ao TRT, que já está criando a rede interna. Aposto que vai colher muitos frutos, além de outros crimes, né, que podem surgir pela frente. Vocês têm que estar preparados para isso, que é uma política de compliance, você agir contra qualquer tipo de assédio, importunação e crimes contra a dignidade sexual no trabalho, né? Fiquem atentos. E vou passar a palavra ao Bia, que eu acho que eu já falei muito, né, Bia? Não, você nunca falou muito, tá bom.
Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a nossa desembargadora aqui, as minhas amigas de mesa. É um momento muito importante, né? A gente está aqui falando de um tema tão caro para a sociedade. Vou fazer minha autodescrição também, como minha amiga falou, né? Eu sou uma mulher parda, estou fardada, uso coque e estou quase na meia-idade. Vou fazer 40 mês que vem, então peraí. Sou major da Polícia Militar há 21 anos, entrei na polícia com 18 anos. Então imagina o que eu passei, né? Numa turma de 100 homens e 10 mulheres. Então a gente já vê essa questão da perspectiva de gênero ainda lá atrás, né? As nossas dificuldades em que a gente enfrentou ainda tão menina. Então assim, agradecer esse momento, essa oportunidade da gente estar aqui. Um evento tão importante, ver que o TRT está imbuído nessa missão de trazer essa fala, trazer conscientização, trazer informação para todas as mulheres e para os homens também, que a gente precisa dos homens nessa causa. Então, atualmente eu estou como coordenadora estadual do programa Patrulha Maria da Penha e a gente, na Patrulha Maria da Penha, está atuando há 5 anos aproximadamente, em agosto. 5 de agosto a gente está fazendo mais um aniversário. Então a gente está caminhando para esses 5 anos. É um programa muito importante para a nossa instituição. Posso dizer que é o maior programa que a gente tem, é uma política pública que está prevista na Lei Maria da Penha. Então nós estamos atuando numa lacuna muito importante dessa sociedade, que são as fiscalizações de medidas protetivas de urgência. A gente está com esse objetivo de fazer com que as mulheres não sejam vítimas de feminicídio. Então a gente tem uma grande alegria de falar que as mulheres que estão sob o nosso guarda-chuva, elas não foram vítimas de feminicídio. Então a gente está nessa luta aí diária. Nós estamos presentes em todos os batalhões da Polícia Militar, nos 92 municípios, nesse caso também somos pioneiros no Brasil inteiro. A gente está presente da Ilha Grande, a Angra dos Reis, a Bangu, a Campo Grande. Então, todas as mulheres que têm medida protetiva de urgência podem sim, né, ser assistidas por nós, ser acolhidas por nós. Então, é um programa muito forte em que a gente está preenchendo, né, essa dificuldade que a gente tinha. Há alguns anos atrás, né, a nossa instituição demorou muito para fazer parte do sistema, de ter um serviço especializado, né, como a minha amiga Tati falou. Em 1985 foi inaugurada a primeira DEAN e só em 2019 que a Polícia Militar ela teve um serviço especializado, um serviço de acompanhamento, um serviço de acolhimento, um serviço de empatia. Os policiais militares que trabalham no programa Patrulha Maria da Penha atualmente são 47 equipes, mais de 180 policiais. A gente prioriza que seja sempre um homem, né, e uma mulher, para ter, né, a assistida, ela ter esse acolhimento, ver a presença de uma policial feminina, se sentir ali identificada, né, com aquela mulher. Então a gente prioriza, né, que sejam policiais voluntários, somente policiais voluntários trabalham nesse serviço, policial que tem esse olhar, essa perspectiva, esse carinho, né, de alguma forma se identificam com a causa. Então nós temos 47 equipes, nós estamos presentes em 4 UPPs. É importante a gente falar isso também, que nós estamos nesses territórios de vulnerabilidade social, nós estamos na Rocinha, nós estamos no Macaco, no Andaraí, na Barreira do Vasco. Então, assim, a gente também enfrenta um grande desafio, sabe? Nas comunidades, as mulheres, elas não têm por perfil denunciar, e a gente empodera esse patrulheiro, né, essa patrulheira, para que eles façam esse serviço de divulgação do serviço. Como foi falado aqui, pouco se conhece sobre a lei, uma lei que já vai fazer 18 anos agora, está criando, né, vai completar 18 anos, então é uma lei que ainda precisa ser muito debatida, ainda precisa ser muito falada, ainda precisamos ter espaços como esse aqui que a gente pode, né, de fato falar, detalhar, trazer a informação. E o mais importante, gente, é a gente entender que a gente precisa denunciar. Está vendo algum tipo de violência, denuncie, porque é uma violação dos direitos humanos, a gente não pode permitir. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente liga o 90, a gente leva para a delegacia, a gente prende esse homem, a gente precisa, né, ter essa perspectiva, a gente precisa criar coragem, a gente precisa ensinar
para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas amigas, né? Observar o que está acontecendo. Se você está percebendo que aquela mulher ela está em situação de violência, você precisa sim orientar, crie coragem, chame num canto, acolhe aquela mulher, pergunta se está precisando de alguma coisa. Ninguém está livre de violência, a Major não está livre de violência, né? Ninguém está livre de violência, como foi falado aqui também. Então a gente precisa estar atento aos sinais nos nossos relacionamentos. Não tá bom, gente, separa. Ninguém vai morrer aqui por causa de relacionamento, né? Quantas vezes a gente já se relacionou com tantas pessoas, né? Então, assim, a gente cria expectativa. Toda vez que a gente fala de sentimento e emoção, é um lugar muito difícil, é um lugar muito precioso dentro do nosso coração, porque a gente cria muita expectativa, né? A gente deseja ficar com aquela pessoa. Foi colocado na nossa cabeça que tem que ser para sempre, que tem que ser, né, um príncipe encantado, e não é, nem sempre é, né? Tem relações muito boas, sim. Nós não somos contra os homens, né? A gente é a favor de um mundo mais igual, de um mundo sem violência, num mundo em que as mulheres se sintam livres, né? Num mundo em que as mulheres se sintam seguras, né? E não é o que acontece, né? A Major, quando também está, né, sem farda, ela também tem medo de andar 10 horas da noite na rua. Ela também toma cuidados, né? Então, assim, a gente busca isso, né? A gente está aqui nessa busca, a gente quer reverberar, sim, que crie coragem, né? Que busque a ouvidoria da mulher, né? Que busquem uma amiga, busquem um familiar, não se isolem. Então, assim, quem precisa, né? Quem estiver nessa situação, pode procurar a Patrulha Maria da Penha, né? Quem se sentir em risco, ligue 190, né? Está em risco, liga 190 imediatamente. Solicite uma medida protetiva. Agora nós temos também o aplicativo Rede Mulher. Quem conhece aí o aplicativo Rede Mulher? Olha aí, gente, baixa aí o aplicativo. Baixa, tô ativa agora. Isso aqui é mais brava que o coronel, gente. Olha isso. Tem gente com o telefone na mão aí. Gente, baixa o aplicativo Rede Baixa o Mulher. aplicativo agora. Aplicativo gratuito. Um aplicativo da Polícia Militar junto com o governo do estado. Tem diversas ferramentas. A gente está usando a tecnologia ao nosso favor. A gente pode colocar lá os nossos guardiões, a gente pode elencar 3 pessoas que possam ser nossos guardiões. Se você se sentir numa situação de violência, solicita ajuda, esse guardião ele vai saber onde você está, localização, e ele vai poder te ajudar de alguma forma. A gente tem um botão de pânico, que a gente cria-se uma prioridade nos despachos de viatura dessas pessoas que acionam esse botão. A gente tem toda a rede de enfrentamento baseado na sua localização, os centros especializados. Aonde eu estou aqui no centro do Rio, estou numa situação de violência, onde é que eu posso buscar ajuda de acordo com essa minha localização aqui? Vai aparecer lá os locais que vocês podem pedir ajuda, né? A gente pode fazer um registro, né, na delegacia, na Polícia Civil, pelo aplicativo. A gente encaminha o link, tem um link lá encaminhando para fazer o RO, tem um link para solicitar a medida protetiva de urgência, que é o Maria da Penha Virtual. Então é um aplicativo super completo, que a gente encontra diversas ferramentas para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, gente... Oi? Fala. A gente sabe que sair do ciclo de violência é uma coisa muito difícil. E aí, o que fazer quando a gente sabe que a mulher sofre a violência e não quer denunciar? E aí, os amigos, parentes, vizinhos, podem fazer alguma coisa, devem fazer alguma coisa? Ou seja, a gente pode mesmo meter a colher? A gente deve, né? A gente deve, mas assim, primeiro a gente precisa respeitar a autonomia dessa mulher, acho que é o mais importante. A gente não pode revitimizar ela, obrigar ela a nada, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais empático sobre ela, não ter um julgamento, acolher essa mulher, abraçar essa mulher, segurar na mão dela, olhar nos olhos dela e falar: você não está sozinha. Se você quiser, eu vou com você na delegacia. Se você quiser, a gente faz aqui um registro online. Se você quiser, a gente pede uma medida protetiva. Se você quiser, a gente pode te ajudar a buscar a rede. A gente pode buscar toda uma rede de proteção. Ah, não, mas eu não quero. Tudo bem. Se não é o seu momento, uma hora eu tenho certeza que você vai entender e você pode me procurar. Eu acho que o mais importante é esse acolhimento. Falar: você não está sozinha. Isso não é o fim.
pode sim ter vida depois disso aqui. Você pode sim reconstruir a sua vida. Você pode sim buscar um companheiro que te ame de verdade, que te respeite. Então, fortalecer essa autoestima dessa mulher, esse amor próprio. Eu acho que perpassa por isso tudo, né? Amor próprio, esse medo de fracassar. Então, acho que tudo é conversando. E sempre pela via do amor, né? Não adianta a gente tentar ir pela via da força, que não vai funcionar. E assim, infelizmente, né, a gente, como é um lugar tão caro e tão difícil da gente chegar e se tocar, infelizmente pode ser que o agressor, né, fique com raiva de você, né, que você também se sinta de certa forma ali coagida, mas eu acho que a gente tem que se movimentar nesse sentido, sabe? Mesmo que você se sinta com medo, vai, ajude essa mulher, porque você pode estar evitando uma morte, um feminicídio. E eu acho que não tem dor maior do que a gente sentir culpa de não ter agido, de não ter pedido ajuda. Se você não se sente capaz para fazer isso, pede alguém para te ajudar. Poxa, vamos comigo lá tentar falar? Vamos pedir ajuda, vamos lá na ouvidoria da mulher, quem a gente pode procurar para resolver essa situação? Então, eu acho que esse é o caminho, desembargadora. Eu acho que esse é o caminho. Ela diz assim, eu não tenho onde ir. Então, a gente tem os abrigos, né? Os abrigos que, inclusive, tem abrigos sigilosos, que nem a gente sabe onde fica. Então, a gente tem vários mecanismos hoje, né? Inclusive auxílios, que muitas pessoas não conhecem. Então, assim, temos meios, né? Pode ser que não seja de forma tão imediata, mas buscar uma ajuda, buscar um amigo, um parente, um familiar. Então, assim, tem meios, né? Mas o principal é ela ter essa coragem. Bianca, se você me permite, Claro. vou só fazer um adendo aqui. A Secretaria da Mulher assinou com a Rede Avon. Existe o projeto Acolhe, que foi com a Rede Acor, né, hoteleira, que as mulheres podem ser hospedadas em casos de violência. Claro, vai passar pelo crivo de duas psicólogas para saber se aquela mulher pode ficar naquele ambiente, né? Então, Muito bacana. Eles assinaram na semana passada, já vem em tratativa já há muitos anos, né? Então, a Secretaria da Mulher, Rede Acor e Tribunal de Justiça. Então, hoje a gente tem outros tipos, né, de abrigamento, não só o abrigo sigiloso, esse lugar também é sigiloso, mas aquela mulher pode procurar a casa de uma amiga, a casa de um parente. Isso é a rede de enfrentamento. Que maravilha. Fizeram ali, levantar uns dedinhos ali, Posso ó. só complementar, só mais uma informação com relação ao abrigamento, e aí questão prática, né? Porque todo mundo sempre pergunta, mas como é que faz para ser abrigada? Os centros especializados promovem o abrigamento até as 5 horas da tarde. Eu sei que tem gente de Ceante, que é Gonzaga, que se eu estiver errada pode me corrigir, até 5 horas da tarde. À noite, né, a gente sabe que o maior índice de violência contra a mulher acontece no período do descanso, quando você retorna do trabalho. Sejuvida do Tribunal de Justiça promove esse abrigamento, provavelmente essa parceria vai ser via Sejuvida, né? E aí qualquer horário que essa mulher for encaminhada, normalmente a delegacia encaminha ou um serviço de outra cidade, de outro município, traz para cá, o Tribunal de Justiça busca até 60 quilômetros, pode estar distante aqui da capital até 60 quilômetros, né? E aí promove esse abrigamento no período noturno. Abrigo sigiloso tem uma série de regras, né? Não é para a mulher que não tem onde dormir. Não tem onde dormir, vai para o abrigo social, vai para a casa de uma amiga, mesmo se estiver correndo risco de vida, pode ir para a casa da amiga também, mas o abrigo sigiloso é só para a mulher que estiver correndo risco de vida, né? Então, não pode ser qualquer situação. Vai com os filhos? Vai com os filhos. O abrigo recebe com os filhos também. Isso seria uma das medidas protetivas. Então, as medidas protetivas elas estão elencadas lá na Lei Maria da Penha. Aquele rol não é um rol taxativo, mas todo mundo conhece, né? Aquela proibição de contato e de aproximação, o afastamento do lar, aí tem a suspensão de porte de arma de fogo, a guarda, as medidas de natureza familiar, né? A guarda provisória, alimentos provisórios, mas tem lá um parágrafo que fala assim, além de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. Então, pode ser que exista alguma medida lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que contemple a necessidade
daquela mulher e de seus filhos, tá? Os filhos muitas vezes são vítimas indiretas. A gente não pode deixar de considerar isso. E aí a gente tem que usar todo o ordenamento jurídico para garantir a proteção eficaz das vítimas diretas e indiretas daquela violência. Tá? E aí, voltando à pergunta lá inicial, assim, eu meto a colher, existem situações, a gente não pode denunciar, eu sei que a minha amiga está sofrendo uma violência, eu vou denunciar. Se eu denunciar, pode ser que ela não tenha uma estrutura ainda, não esteja preparada para enfrentar tudo que vem após uma denúncia. Né? Mas, como a Major Bianca falou, eu posso encaminhar, orientar para a rede. Mas existe uma situação que é urgente a gente ligar para o 90 para salvar a vida daquela mulher. Às vezes a situação de violência está ocorrendo. Quantas vezes a gente lê um caso de feminicídio, os vizinhos ouviram a noite inteira a gritaria, ninguém fez nada. Ninguém chamou a polícia, ninguém ligou o 90. Existem situações extremas que sim, a gente vai precisar chamar o 90. Né? Agora, se eu estou dialogando aqui com a minha amiga, olha, tem outras alternativas para você acessar essa rede de proteção. Vamos buscar um centro especializado, você se organiza, depois você toma, respeitando a autonomia de vontade da mulher, que foi perfeita, Major Bianca, você toma as medidas mais adequadas de acordo com as suas necessidades e a sua realidade de vida. Né? A gente não pode, as mulheres são muito estimuladas, denuncie, mas nem todas estão preparadas para enfrentar o que vem depois. Fazer o planejamento, né? Isso. E tem um coronel que fez uma pesquisa, que é o coronel Cláudio, lá do Centro Integrado de Comando e Controle, que ele fez um apanhado daquela contravenção penal, perturbação do sossego alheio, que é uma contravenção penal, que é música alta, barulheira, aquela festa de vizinho, às vezes muito barulho no vizinho, às vezes cachorro, enfim. E ele fez um comparativo do número de ligações que entram nessa contravenção e os registros de ocorrência. A maioria dessas ocorrências, elas são relacionadas à violência doméstica. Eles são registrados como casos de violência doméstica, porque a polícia militar chega no local, música alta, berraria, aquela coisa toda, e quando chega uma agressão, uma discussão acalorada. Ele tem essa pesquisa e é muito interessante. É muito interessante essa pesquisa que ele colocou, ele expôs lá no Conselho Comunitário, nos conselhos. Acho que alguém levantou o dedo aí. Doutora, eu queria saber com a Major... sim. A pergunta para a Major e para a doutora Tatiana. O aplicativo, ele também vale para o interior? Sim. Para as cidades do interior, todo o estado? Tá. Doutora, esse abrigamento também vale para mulheres do interior? Também vale. A sua pergunta primeiro para a Major Bianca é o seguinte: o aplicativo ele vale para todos os lugares onde tem Wi-Fi, né? Ou onde você tem uma rede da internet. O 190 é que às vezes não funciona em determinados municípios, mas existe um telefone específico do batalhão, tá? E esse abrigamento funciona e os CIANs, né, os centros integrados, vão ser capacitados, todos eles, no Rio de Janeiro inteiro, para fazer esse acolhimento da rede, do programa Acolhe, né? Eu acho que uma moça lá no final primeiro, ó. Aí, senhora mesmo. Obrigada. Bem, primeiro, boa tarde, eu estou adorando aqui a palestra e eu vim com uma incumbência e para abreviar, inclusive, não vou procurar depois a ouvidoria, foi falado aqui as mulheres de comunidade, né, que têm essa dificuldade justamente de denunciar, né, porque há o estado paralelo, se chamar a polícia, o dono do morro, da comunidade não vai gostar. Então já vai ficar um clima esquisito. E, por outro lado, se denunciar para o dono da comunidade, vai acabar com a vida do indivíduo. Até eu já me lembro, porque um funcionário meu pediu para ele relacionado a uma diarista, né? Então ela disse que não tem coragem de falar para o dono da comunidade, porque senão também
não quer ver o ex-companheiro morto. E não quer sair de casa porque a casa é dela, ela já mandou o filho sair de casa, ele não é mais companheiro, mas ele não quer sair. Então, por meio dessa rede, eu vou ser objetiva. Para quem mora na Nova Holanda, qual o centro que ela pode se dirigir para conseguir esse apoio, porque não quer realmente polícia, não quer ir para a polícia, né? Eu não sei como seria, mas essa rede tão grande que eu desconhecia, deve ter algum meio que ela possa buscar, né? Para ter essa orientação, para realmente ela se sinta respaldada em qualquer reação para comunicar isso, ter esse atendimento, por gentileza. Como é o nome da senhora? Maria Aparecida Vulgucida. Então, essa é uma realidade muito constante na Defensoria Pública, né? A gente atende muitas mulheres que vivem em uma situação de violência, vivem um dilema, se denunciam, o que fazem para sair dessa situação. Muitas vezes elas não querem denunciar, vivem essas situações dramáticas aí, esses dilemas, porque se denunciarem, o oficial de justiça vai ter dificuldade de entrar lá. Se uma instituição da segurança pública for até a porta da casa dela, ela vai ter que sair da casa, ela não vai poder continuar morando ali, né? Buscar um poder paralelo aí não é uma alternativa, de fato, né? Isso aí pode ter uma repercussão na vida dela no futuro também. São situações que envolvem as relações íntimas e de afeto, né? Era o projeto de vida dela, que pese já tenha separado, já tenha se resolvido, ela não sofra mais violência, é o pai dos filhos, às vezes esse sujeito está pagando pensão, está tudo certinho, mas a gente se depara muito com essa situação. Como fazer? A gente busca ajuizar as demandas na vara de família, o divórcio, depois fazer a partilha de bens, se esse bem for dela, vai ficar identificado que esse bem é de propriedade exclusiva dela, e aí na ação de família a gente consegue resolver isso. Tá? Nem sempre a resposta vai vir do juizado da violência doméstica, né? E aí me chocou essa informação de 9.000 registros de ocorrência, 2.500 medidas protetivas de urgência, né? Não é à toa que o CNJ está trabalhando arduamente para capacitar e para que todo o sistema de justiça atue com perspectiva de gênero, né? Entendendo essas discriminações estruturais e para que a Lei Maria da Penha seja aplicada na sua integralidade. A mulher não precisa ficar justificando que ela precisa da medida protetiva de urgência, né? A gente teve uma alteração recente na Lei Maria da Penha. Mas nesse caso aí, ela pode buscar o atendimento da Defensoria Pública e a gente tentar resolver por outras vias que não apenas no juizado da violência doméstica e familiar. Mas em que local fisicamente essa prova? Então, se ela é uma situação, se ela vive uma situação de violência doméstica e familiar, ela pode ir ao NUDEM. O NUDEM não só distribui medidas protetivas de urgência, mas ajuiza toda e qualquer demanda decorrente daquela situação de violência. Então, as ações para a vara de família, eventual ação indenizatória. A gente, outro dia, a defensora titular do NUDEM ingressou com uma indenizatória para que o cara reparasse, arcasse com o custo de uma cirurgia reparadora, porque então a mordida arrancou uma parte da orelha da moça. E aí ela ia fazer a cirurgia plástica e ele ia arcar com o custo dessa cirurgia. Na época não era tão fácil a gente conseguir a indenizatória na ação penal, os danos na ação penal. Nesse caso da NUDEM, são sempre juízas? Não, o NUDEM são defensoras públicas. O NUDEM fica aqui, Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência, circulou aí a cartilha e o folderzinho. Fica aqui na Avenida Marechal Câmara, 271, sexto andar, sexto ou sétimo, agora eu esqueci. Mas se residir em outra localidade, for difícil vir a um NUDEM ou tiver dificuldade de acesso remoto, né, de fazer uma chamada remota, pode buscar o núcleo de primeiro atendimento da região. E aí, como eu vou saber qual é esse núcleo? 129 da Defensoria informa, tá? Olha, eu preciso entrar com uma ação de família
Uma ação de divórcio, eu resido em tal bairro, tal localidade, tal município, e aí a Central de Relacionamento com o Cidadão da Defensoria vai informar. E também tem um aplicativo da Defensoria Pública que pode ser feito o agendamento via aplicativo em todos esses órgãos, tá? Tanto no núcleo de primeiro atendimento quanto no NUDEM, tá bom? Doutora, boa tarde, eu sou a Carla Vale, sou assistente social aqui do tribunal. Eu tenho uma dúvida, acho que isso já foi um pouco sanado com a resposta anterior, mas essa solicitação de medida protetiva de urgência via aplicativo, eu preciso inserir, além da minha demanda, alguma prova de que eu preciso dessa medida protetiva, trazer alguma... Porque eu estou pensando aqui, como as senhoras já pontuaram, né, tem a questão da violência psicológica, enfim, eu não sei em que sentido a medida restritiva de urgência é só para violência física. Como é que é isso? Então, não deveria precisar de nenhuma prova, tá? Via de regra, o que a lei exige, a palavra da mulher. A gente, não sei se vocês já ouviram falar da jurisprudência da especial relevância da palavra da mulher nos casos de violência doméstica, né? Isso aí é regra de ouro na medida protetiva de urgência, tá? Basta a palavra da mulher. Já na ação penal, a história é um pouco diferente, né? Ainda que exista a jurisprudência, que mesmo na ação penal a gente precisa considerar uma especial relevância na palavra da mulher, nem sempre é como a gente gostaria, né? Nem em todas as instituições, e aí nas nossas também, nem todo mundo está capacitado e qualificado como deveria, né? Mas, para a medida protetiva, a regra de ouro é especial relevância da palavra da mulher, tá? Uma coisa muito importante, e aí, assim, eu sou muito fã da Patrulha Maria da Penha, porque antes de estar na coordenação, eu sou defensora titular de um órgão que atua pelas mulheres lá na comarca de São Gonçalo. Eu estou afastada desde 2018. Quando eu saí de lá, não existia a Patrulha Maria da Penha. A gente trabalhou junto lá muito rapidamente, né? E aí, o que acontecia? As mulheres recebiam a medida protetiva de urgência, na época não existia também processo virtual, era físico, né? Então, elas recebiam a intimação e iam lá. Doutora, eu recebi a medida, é o papel. O que eu faço com esse papel? Porque ele vai todo dia lá na porta do meu trabalho, vai todo dia lá na porta da minha casa, né? E aí eu falava para ela, olha, você está protegida pela medida protetiva de urgência, mas você também tem que ter sua estratégia de autodefesa, de autoproteção aí, evitar determinados caminhos. A gente pediu lá nas medidas assistenciais da Lei Maria da Penha, remoção prioritária quando for servidora pública, garantia do afastamento do local de trabalho, isso tudo está previsto lá na Lei Maria da Penha, né? A gente tem um grande problema que não existe o benefício previdenciário que garanta esse afastamento, né? Mas a gente já tem uma jurisprudência aplicando analogicamente, concedendo o auxílio-doença, né? Acho triste isso, porque tem um projeto de lei lá no Congresso Nacional há séculos, mas não avança, né? Mas não avança. Mas aí a gente consegue aqui, né? A gente faz os pedidos e a gente pede analogicamente para conceder o auxílio-doença, tá? Descumprimento de medida protetiva. Descumpriu, Patrulha Maria da Penha. Agora, elas não vão falar para mim só que tem um papel, que tem intimação, que recebe no WhatsApp, né? Tem a Patrulha Maria da Penha que é acionada e funciona, é um serviço que funciona. E ao longo desses quase 5 anos, a gente já prendeu mais de 600 homens por descumprimento de medida protetiva de urgência, que é prisão em flagrante. Sem contar que fornece um documento importantíssimo para comprovar o descumprimento, que era outra dificuldade, que a mulher falava para mim assim, ele vai na porta da minha casa, mas eu ficava, filma, você tem que filmar. Ah, eu não consigo filmar, ele fica se escondendo, a vizinha me avisou que ele está lá. E a gente tem dificuldade de comprovar esse descumprimento da medida. Bom, nós vamos abrir para mais 2 perguntas. Ali, ó, Boa tarde, quero parabenizar a desembargadora Mônica pelo evento e agradecer a presença de vocês. Eu sou Márcia Leal, sou desembargadora aqui do TRT
PLT, sou coordenadora do Subcomitê de Equidade Racial e a minha pergunta vai nessa linha. Eu tenho dados, mas de muito achismo a respeito da questão da mulher negra nessa violência, e uma de vocês mencionou exatamente isso, da maior dificuldade que elas têm de noticiar, de registrar, de se defender, e mais ainda, eu acho, acho que vocês não têm dados também, porque elas não se movimentam, exatamente porque não tem a quem recorrer, não tem conhecimento dos direitos delas. E aí uma coisa que eu gostaria de saber, que eu até comentei com a minha colega aqui do lado, essa questão do abrigamento, elas não têm conhecimento. E aí nem as negras, nem as brancas, nem eu. Não tem conhecimento. E talvez até porque os abrigos são mesmo sigilosos, e aí ninguém sabe onde tem. E aí fica aquela coisa, não, eu não confio, ele vai saber onde eu estou, e como é que eu vou ficar com os meus filhos, com o meu trabalho. E aí eu já ia emendar na pergunta da questão da Lei Maria da Penha e a CLT. Porque a mulher tem direito a esse afastamento do trabalho, mas a princípio é um afastamento sem remuneração, que impacta inclusive em promoções na carreira dela, e aí a gente vai todo um histórico de por que as mulheres não estão nos cargos de gestão. Então, queria que vocês falassem sobre isso, sobre como é que esses abrigos são divulgados entre todas as mulheres, e principalmente essas mulheres que eu entendo que são mais vulneráveis, que são as mulheres negras, porque elas, em sua maioria, vivem em comunidades que estão dominadas pelo poder paralelo, e se tem algum trabalho de vocês levando esse conhecimento dos abrigos, dessa possibilidade, e sobre esse direito de afastamento do trabalho, como é que isso funciona. Obrigada. Acho que essa pergunta cada um pode responder um pouquinho, Mas agradeço aí a pergunta, que nos provoca também a refletir de que forma a gente pode qualificar o nosso serviço para atender realmente as necessidades e demandas de todas as mulheres, em todas as suas peculiaridades. A gente na Defensoria tem sido tensionado cada vez mais a entender as especificidades de todas as mulheres. E, curiosamente, hoje pela manhã, eu tive uma reunião com uma colega do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos para falar justamente da atenção às mulheres em situação de rua. Essas mulheres sofrem múltiplas violências, e essa colega me chamou assim, a gente tem muita atenção com as mulheres de territórios conflagrados, mas e aí conversando com ela, a gente fez a meia-culpa, eu e uma outra colega, do quanto essas mulheres são completamente invisibilizadas até pra gente, E aí essa colega que atende Pop Rua, ela falou assim, Flávia, é curioso que pessoas em situação de rua passa a ter uma única vulnerabilidade. É a mulher em situação de violência que é apagada, é a pessoa com deficiência que também é invisibilizado, a pessoa, ela falou uma outra condição, e assim, todas essas outras vulnerabilidades são anuladas em razão da situação de rua que essa pessoa vive, E aí uma coisa que ela falou assim, por exemplo, a gente atende mulheres e elas falam que vivenciou a situação de violência doméstica com seus companheiros na rua. A gente fez uma reunião com a Secretaria Municipal para falar do benefício que existem hoje em dia. Existem vários benefícios assistenciais a mulheres em situação de violência doméstica. Tem o auxílio, esqueci como é o nome, tem um auxílio que foi recentemente criado. E aí a fala foi, não, mas para mulheres em situação de rua não se aplica. Então, veja como essas mulheres vão sendo anuladas, são as não pessoas. E aí agora a gente vai desenvolver um projeto tanto para as mulheres em situação de rua, recentemente também a gente foi provocada para as mulheres indígenas, também está havendo um alto índice de violência nas aldeias indígenas, E aí a primeira reunião que eu fiz, eu fiquei muito sem saber o que fazer, não tem problema nenhum falar isso, a gente não sabe de tudo, como lidar, e aí eu falei assim, eu tenho preocupação de lidar com uma cultura que eu não conheço. E aí a mulher indígena que sofreu a violência falou assim, mas doutora, a violência não é da nossa cultura. E aí o nosso cuidado é não chegar
como para essas mulheres, como a pessoa detentora do saber que vai dizer o que elas têm que fazer. Então, entender qual é a realidade delas, a gente vai promover rodas de conversa para, a partir das necessidades dela, construir com elas uma alternativa para a saída da violência, que nem sempre vai ser pela via institucional, porque talvez as nossas instituições não deem conta das especificidades dessas mulheres. Quanto aos dados, eu acho que a falta de dados, todo mundo fala isso, né, já é um dado, mas quando a gente olha os marcadores, e aí, assim, de uma maneira geral, né, todos os piores dados, das piores violências, seja no ambiente doméstico familiar, seja na saúde, né, a gente percebe que são contra as mulheres pretas e pardas, as violências mais graves. Os feminicídios, homicídios, estupros, os crimes de estupros afetam mais perversamente as mulheres pretas e pardas. A violência obstétrica, né? Mulheres que recebem menos analgesia. E aí, por que a gente tem dados dessa violência mais grave com relação às mulheres pretas e pardas e não tem os dados das violências mais leves? A gente tem um maior índice de mulheres brancas. Né? Porque são as mulheres que têm mais acesso à informação e que têm mais acesso aos serviços, né? Tem mais facilidade de acessar os serviços. Então, por que a gente não chega nessas mulheres antes delas sofrerem as violências mais graves? Né? Essa é a autocrítica que a gente tem que fazer o tempo todo. Né? Por que essas mulheres, às vezes, têm medo de acessar os nossos serviços? Uma vez eu assisti uma palestra no Tribunal de Justiça, era sobre rapto de crianças raptadas para tráfico internacional. E aí eu fiquei tão impressionada com uma mãe que falou assim, eu fiz a denúncia, a gente começou a procurar, era a sobrinha dela, na verdade, ela criava a sobrinha. Foi raptada dentro de casa, numa comunidade. E aí ela falou assim, em algum momento eu tive que ir ao Ministério Público. Eu cheguei naquele prédio, na porta do prédio aqui, na Marechal Câmara, do lado da Defensoria. Eu fiquei 2 horas parada, com medo de entrar naquele prédio e sair de lá presa. Nossos ambientes são hostis, um ambiente de audiência é um ambiente hostil, né? Então a gente tem que trabalhar para saber acolher. E uma coisa que a gente faz na Defensoria já desde 2018 é um curso de educação em direito chamado Defensoras Populares. Né? A gente faz nos territórios, com mulheres dos territórios, para capacitar e informar as lideranças daqueles territórios para que elas assimilem o conhecimento, mas não é ensinar, é informar sobre os serviços, como acessar, falar sobre direitos, como acessar esses direitos, como identificar uma violação a esses direitos e como buscar a reparação desses direitos. Né? E a gente fala sobre isso, sempre é uma defensora que atua em determinada área. Por exemplo, tem aula de violência contra a mulher, tem uma aula que a gente fala sobre sistema penitenciário, porque a gente atende muitas mães ou esposas de homens que estão cumprindo pena ou meninos em medida socioeducativa. E a gente fala como acessar esses direitos. O que a gente espera é que essas mulheres voltem com essas informações para os seus territórios, para as suas comunidades, e sejam multiplicadoras dessas informações. Né? A gente entende e compreende todas as dificuldades. Né? A mesma mulher que no momento que há uma situação num determinado território conflagrado, de disputa territorial ou de incursão policial, essa mulher que está lá defendendo as pessoas daquela comunidade, às vezes até o seu próprio marido, que é o seu agressor, né? Ela não vai ter coragem de, quando ela sofreu uma violência desse agressor, ela não vai nos buscar, né? Não vai buscar acessar os nossos serviços. Então a gente tem que mostrar caminhos, mostrar alternativas, né? Pode pedir uma medida protetiva sem um registro de ocorrência, né? Pode ter a Patrulha Maria da Penha, mesmo sem ter o registro de ocorrência, mas tem que ter a medida protetiva de urgência. E a patrulha vai construir com essa mulher, aí a Major Bianca vai poder falar, mas eu estou falando assim, de experiência que a gente teve lidando com a patrulha, né? De a mulher falar assim, não, vocês não podem entrar aqui, mas a patrulha vai construir com essa mulher, entendendo as necessidades dela, né? Eu acho que é um desafio muito grande, pegando o gancho da tua fala, quando a gente fala dos ambientes hostis, né, num lugar de audiência, né, num batalhão,
Eu acho que um grande desafio, né, aqui no TRT, na Ouvidoria da Mulher, acho que um grande desafio é a gente construir valores de confiança nas instituições. A gente vive num país em que dificilmente a gente confia nas instituições. Então, é um desafio muito grande nosso aqui, de todas nós aqui, fazer com que, né, a Patrulha Maria da Penha faça um acolhimento adequado. Caso a mulher não queira que a patrulha pare na porta da sua casa, a gente pergunta para essa mulher qual o local que você se sente mais à vontade, a gente leva, a gente se encontra nesse local. Você se importa de vir no batalhão, né? Em todos os batalhões a gente tem sala lilazes. Então, assim, se ela quiser, ela também pode ir no batalhão, ou se ela não quiser, a gente pode ir num lugar neutro para essa mulher fazer esse primeiro atendimento. Então, acho que esse é um ponto muito importante, é um ponto chave, que a cada um de nós aqui, a gente pode levar esse dever de casa para casa. Essa questão da confiança, né? Poxa, qual instituição que eu confio? Será que eu confio na Patrulha Maria da Penha? Será que eu confio, né, na Defensoria Pública? Então, a gente precisa pensar em relação a isso, que isso para mim é um valor muito caro e muito importante. Em relação à questão das mulheres negras, né, a gente acaba falando da questão da interseccionalidade, né? Que é um ponto muito importante, é um ponto que a gente precisa debater, das mulheres negras, quilombolas, né, dos povos originários, que também às vezes a gente não está preparado para atender, às vezes a gente não tem esse equipamento próprio para atender, mas eu acho que o mais importante, principalmente para as mulheres negras, enfim, é a gente falar para elas o que existe, o equipamento que temos, o que temos aqui, e divulgar. E esse aqui é o ambiente desse lugar. E cada uma aqui reverberar com uma vizinha, reverberar com umas amigas, de repente no trem, indo embora para casa. Poxa, sabia que eu descobri hoje que a Defensoria Pública, poxa, pode me ajudar a me separar, pode ajudar a eu ter a pensão dos meus filhos, que eu também posso pedir uma medida protetiva online, que eu posso fazer um RO online, ou não, que eu posso sim, mesmo não tendo uma medida protetiva, eu posso buscar uma Patrulha Maria da Penha e pedir informação, que a patrulha também, ela não faz só a fiscalização das medidas protetivas. Às vezes a gente vê diversos casos na mídia, eu peço, procura essa mulher, fala o nosso serviço, fala qual é o direito dela, quais são, o que ela pode fazer a partir de então. Então também é um pós-crime, também é uma prevenção. Então acho que perpassa pelo conhecimento, né? Conhecimento é tudo, é a base de tudo. Formação, né? Formação. Hoje me fizeram essa pergunta com relação às mulheres negras e pardas. Verdadeiramente é um dado bem difícil, bem alto, né? Justamente porque muitas delas, a maioria, não tem acesso. E por isso o governo do estado criou o aplicativo Rede Mulher para realmente chegar nessas mulheres. Essas mulheres que não conseguem ter o acesso físico, né, a algum equipamento, por exemplo, vou citar a Rede da Maré. Na favela da Maré tem uma organização que é a Rede da Maré. A única instituição que chega lá é a Defensoria Pública. Nós não conseguimos chegar lá. Polícia Civil, tentei chegar, não consegui. E a própria Patrulha Maria da Penha também não chega nessa organização. Então, através do aplicativo é que a gente tem acesso. E outra coisa, a gente só consegue se movimentar quando nós temos conhecimento do fato. Porque às vezes nós não temos esse conhecimento, a nossa porta de entrada não chega para a gente. Chega por outro órgão ou outra pessoa, vamos dizer assim. E normalmente as comunidades das favelas, elas são organizadas, elas têm essa rede mais organizada que muitos municípios. E mais rico que muitos municípios, gente. É inacreditável isso. Então, a gente fortificar essas redes é muito importante através de lives, podcasts. A gente participou, Viviane participou lá na Musema de uma live que foram mais de 1000 mulheres assistindo e muitas dúvidas surgiram. E outras vezes, todas as vezes que as meninas vão dar palestra em outros ambientes, a quantidade de ROs aumenta naquele período, né? Então, quer dizer, você consegue seminar. A gente está fazendo esse estudo preventivo, né? Educativo, qual é o impacto desse preventivo nos registros de ocorrência, né? Porque você tem um aumento. Quando eu pedi para
para a delegada, me diz aí uma palestra que você deu no dia tal. E aí a gente pega os ROs da semana, eles aumentam naturalmente. Porque as mulheres já sabem, têm a informação de onde ir, de onde procurar. Isso é importante. Mas essa questão das mulheres negras, mulheres pardas e indígenas também, a gente foi em Brasília, né, Fernandinha? E teve uma palestra de violência contra mulheres indígenas, porque a maioria das mulheres indígenas, elas são mães solteiras, né? E não só a violência doméstica, mas sim a violência tudo, porque elas são donas de posse, elas são proprietárias daquela terra, e aí eles invadem e estupram ela, matam o filho, né? Não, a gente, aí é uma realidade que não é nossa aqui, né? Então a gente tem que entender para poder, lá em Angra tem, né, mulheres indígenas, tem as mulheres ciganas, que é outra cultura, é outra filosofia. Então a gente tem que trabalhar com todas essas vertentes, né? E é muito difícil. Quando falam que a gente é minoria, somos não, gente. E lembre-se, a gente elege alguém. Fica a dica. Não vou votar em mim. Nós somos minoria, não. Quando falam não, porque as mulheres são minoria, não. Direitos. Não são. Não são. Direitos. Bom, mais uma pergunta, né? E depois nós vamos para o nosso coffee break. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bárbara Ferrito, sou juíza aqui do tribunal. E uma crítica que eu faço à Lei Maria da Penha é que ela foi muito tímida ao tratar do trabalho. Como juíza do trabalho, eu acho muito improvável que a violência doméstica não afete a trabalhadora, a mulher enquanto trabalhadora. E vendo os meus processos, eu tive um processo em que a violência doméstica apareceu, foi um processo em que a vítima também era assediada sexualmente, justamente porque já era vulnerabilizada pela violência doméstica e acabou se tornando alvo do assediador. E a gente não vê nos processos a violência doméstica. Então é uma demanda que está sendo silenciada e apagada. Provavelmente muitas justas causas estão sendo aí dadas por desídia, porque a trabalhadora não vai trabalhar e aí é demitida por justa causa, até mesmo sem justa causa. E eu queria saber de vocês, até para começar talvez uma crítica à Lei da Maria da Penha, visando a sua melhoria, pensar como é que o trabalho aparece na realidade de vocês. Como é que vocês vítimas falam, pô, eu só queria trabalhar, eu não consigo trabalhar, por que não me deixam trabalhar? E a gente hoje tem tantos mecanismos para conciliar a proteção da vítima, o teletrabalho, o trabalho remoto, as transferências. A gente pode ser mais criativo do que simplesmente uma suspensão super atécnica, a gente não sabe se existe suspensão, tem opção, é pago, não pago, conta tempo, não conta, tem estabilidade, não tem. Acaba que a gente não vê aplicado, mas o seu trabalho não aparece. Então eu queria saber de vocês como é que o trabalho aparece na realidade de vocês e das vítimas que vocês atendem. Obrigada. Muito bom. Acho que você já percebeu que a gente é super defensora da Lei Maria da Penha. Eu fico até assim meio com o coração apertado quando fala, traz uma crítica, mas é importante a gente ouvir. Talvez tenha faltado, sabe que a Lei Maria da Penha foi elaborada no consórcio de organizações não governamentais, né? Que realizaram diversas audiências públicas aí pelo Brasil, ouvindo as demandas e as necessidades. Talvez tivesse faltado naquele momento alguém com essa visão. Elas tinham a consciência da importância da proteção ao trabalho, mas essa proteção ao trabalho carece da regulamentação. E aí a gente cai nessa... em 2018 eu quase não conseguia o benefício do auxílio-doença. E muitas mulheres deixavam o trabalho, abandonavam, agora eu tenho que cuidar da minha vida. E aí a gente, na nossa conversa também, eu comentei, tem uma pesquisa muito boa, elaborada pelo Instituto Maria da Penha, com a Universidade Federal do Ceará, sobre o impacto da violência doméstica familiar no trabalho. O quanto se deixa de produzir, quantas mulheres abandonam o trabalho, tem todos esses dados. Eu assisti essa apresentação, não sei se foi em 2018, acho que foi em 2019, na Jornada Maria da Penha, do CNJ. Talvez você consiga assistir, deve ter no YouTube. Não lembro se na época a gente já fazia tanto evento assim, gravado, né, e transmitido.
Mas na realidade do atendimento da defensoria, muitas mulheres dependem economicamente do sujeito, né? São mulheres que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, poder gerir, se dedicar ao trabalho de cuidado, né? De produção da vida, porque não dá para os dois trabalharem fora, porque mesmo com o salário dos dois ainda é difícil manter uma condição, porque a gente sabe que tem falta vaga em creche, falta tudo isso, e aí quem acaba abrindo mão é sempre a mulher, né, para se dedicar a esse trabalho produtivo. E aí que está o grande problema, nem todas trabalham, a gente tem dificuldade de conseguir as medidas protetivas de alimentos provisórios, né? A Defensoria tem uma pesquisa bem interessante. A gente faz o pedido de alimentos provisórios, de regulamentação de guarda, no juizado da violência doméstica. É indeferido sob o argumento de que o juiz não tem competência para julgar a medida de natureza de direito de família, embora esteja lá elencada no rol do artigo 22, estejam lá, né? E aí a gente tem que distribuir a ação para a vara de família. Aquele provimento poderia sair em 48 horas, sabe quanto tempo leva? 4 meses. Né? Então, a mulher numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí, assim, acho que seria muito interessante, aí uma dica para vocês, vocês pautarem esse debate do impacto no mercado de trabalho, o impacto na vida das mulheres que sofrem, das trabalhadoras que sofrem violência doméstica, porque realmente faltam dados, né? Eu só vi essa pesquisa até hoje. E fica essa grande dificuldade, a gente sempre com essa saída tímida do auxílio doença, que também não contempla a mulher durante muito tempo. O que a gente enfrenta é o seguinte: a gente consegue o provimento, né? Deferido o auxílio doença. E a INSS tem uma série de barreiras para implementar isso aí. É resistente para cumprir essa decisão judicial. Às vezes leva 2, 3 meses para que de fato a gente consiga que se cumpra essa decisão. E a mulher fica 2, 3 meses sem trabalhar, sem receber, sem renda nenhuma, né? E tentando sair da situação de violência. Então a gente entende porque muitas mulheres são empurradas de volta para o ciclo da violência. É fundamental que ela tenha condições ou de continuar exercendo a sua atividade laborativa. A gente precisa de um engajamento também dos empregadores. Né? Hoje em dia tem a Agenda 2030, muitos empregadores estão aí desenvolvendo projetos, mas são projetos tímidos também. Tá? A gente percebe que é muito mais para... Dá uma mínima resposta. Pronto, fala com o microfone. É isso aí. Tatiana ia passar alguma coisa? Na verdade, terminou as perguntas? Alguém mais? Tem uma área. Pode fazer. Era a última. Essa questão dessas redes de apoio da mulher, meu nome é Silvia, eu faço parte do coletivo de mulheres lá na Zona Oeste. Lá teve a primeira delegacia de mulheres da Piscina nessa época, ela mudou 3 vezes de lugares, eu estou falando de Campo Grande. Depois fecharam ela, aí colocaram num lugar difícil acesso, que é lá para Sepetiba, é muito difícil acesso mesmo. Muitos anos de reivindicação, a de Campo Grande está sendo construída de novo, né? Mas o que acontece? Eu acho que a gente esperar só que o poder público tenha um papel de levar essas informações. Eu sou do movimento popular, não vai rolar. Entendeu? Eu acho que tem que haver o movimento popular, ele fica um pouco responsável por levar essas informações, porque nós sim, nós temos condições de entrar nos lugares, nas favelas, porque a gente mora lá. Entendeu? E elas escutam a gente de fato, e a gente passa as informações. Então isso fica um pouco com a gente que é de movimento popular, de partido político, deve ter gente aqui do movimento de mulheres. Esse é o nosso papel, isso a gente tem feito, realmente. Agora, o que o poder público ele necessita é aumentar um pouco a visibilidade dessas ações de vocês.
Entendeu? Usar propaganda nos meios de comunicação, isso precisa. Porque a gente precisa ter essas duas pontas. Porque vocês, eu sei que é um absurdo isso, mas o Estado não entra num monte de lugar. E os motivos a gente já sabe, não vamos nem debater aqui. Mas a gente que está em associação de moradores, eu também sou da associação de moradores, a gente é ouvido. Entendeu? A gente pode montar um grupo lá na nossa associação para discutir tudo, que ninguém vai se incomodar. Qual é o nome da senhora? Silvia. Silvia. Dona Silvia, eu concordo plenamente. É isso que eu queria fazer. Se eu tivesse 10 milhões de reais, ia para a Globo nossa propaganda da Lei Maria da Penha. Igual foi o cinto de segurança. Com certeza. Certo? Com certeza. E a gente tem esse trabalho, as meninas das DEANs, a Patrulha também faz, a Defensoria também faz, com as comunidades, com essas associações de moradores. E a gente tem realmente algumas associações que elas têm boas práticas que a gente pode levar para outros lugares, para outras comunidades. Eu vou citar o exemplo da Rocinha, que criou lá na delegacia da Rocinha uma sala lilás, Inclusão Rocinha, que foi só para atender mulheres. A nossa delegada lá da Zona Oeste está aqui sentada e já está articulando a rede dela, a rede de vocês lá da Zona Oeste. E está acompanhando a obra de perto. Vai toda semana lá, bota o capacete, bota o colete, tem foto. Não basta ser delegada, né? Então tem que fazer. A delegada vai lá, não foi? Bota a bota e ela vai lá e faz. Então, fizemos também a aproximação, o que eu falo para as meninas, a aproximação com a Associação de Moradores, porque são eles que vão levar as informações, a gente não consegue chegar, gente. Polícia não chega em qualquer lugar. E outra coisa, enfrentamento da violência contra a mulher não é só de polícia não, galera. É de todo mundo. Exatamente. Então, dona Silvia, fica tranquila que a delegada vai chegar lá e a senhora lá. Vai levar a senhora na obra. Vai ver. Tá mais tranquila? Então é isso. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Dona Silvia, a senhora é maravilhosa. E a gente precisa de mais Silvias assim. Você continua ajudando mais todos. Muito obrigada por ser essa mulher que transforma vidas. Então, é importante nós, mulheres, estarmos unidas. E eu quero dizer que o tribunal, através da ouvidoria da mulher, da CESAD, do subcomitê, aquela palavra grande que eu não recordo, qual o nome? De equidade racial. Não, o outro. Enfrentamento ao assédio. Também, mas o de enfrentamento a todos os tipos de assédio no ambiente de trabalho. Então, contem com a gente. Vamos agora para o... Encerradas as perguntas, a desembargadora do trabalho, Mônica Batista Vieira Públia, irá prestar uma homenagem às debatedoras. Concluída esta primeira etapa, informamos que será servido um café no hall do 4º andar. Retornaremos em 15 minutos.